Senhor Jesus, que alegria poder estar com os irmãos nessa noite, retornando aqui à nossa atividade, depois daí de um período, ouvindo aqui os irmãos. Hoje nós queremos encerrar essa temática das portas abertas. E eu queria que nós abríssemos aqui a nossa Bíblia no livro do Apocalipse, seu capítulo de número 3. Opa! Lá na hora do lanche. Glória a Deus. Livro do Apocalipse. Como nós já temos feito aqui aquela leitura responsiva, né? Foram aqui várias semanas, acho que quase todos os nossos pastores passaram por aqui para falar desse tema obediência, cujo texto está inserido no livro de Apocalipse. Então hoje nós vamos ler os 13 versos para que a nossa leitura ela seja completa. Esse texto vai pegar a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. O texto diz assim: o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, e que tens nome de que vives, mas está morto. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares sobre ti como um ladrão, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora que sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não são nada protegem, e comigo adorarão o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o teu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, e há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Juntos o verso 13, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Eu queria pedir aqui ao pastor Fábio Amaral que fizesse esta oração, por favor.
Senhor amado, Pai glorioso, Deus perfeito, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Pai, de estar, Senhor, na tua casa. Te louvamos, Senhor Deus querido, por este culto de ensino, de doutrina, pelo texto ora lido, Senhor, da tua palavra, Senhor. Engrandecido e glorificado seja o nome do Senhor. Pai querido, que o nosso coração seja uma guarida para a tua palavra. Fala conosco, transforma-nos pela tua lei, pelo ensino da tua palavra. Teu servo, pastor Abacuque, Pai, assim como o Senhor sempre o tem usado, mas esta vez usa o teu servo, Senhor, e assim te agradecemos e já te glorificamos em nome de Jesus. Meus irmãos, tome assento, glorificando o nome de Jesus. O culto de ensino, ele tem como prioridade principal a ideia de instrução. Pois é no ensino que nós temos a possibilidade de absorver aquilo que Deus conosco quer falar acerca das suas verdades, e verdades estas que são empíricas à luz da palavra. A temática proposta do mês de janeiro até agora, e se encerra hoje, é a ideia de conscientizar a igreja sobre a importância de respeitarmos princípios espirituais. Entre eles, o princípio da obediência. Aliás, a temática é muito sugestiva porque ela propõe de forma pedagógica que obediência abre portas. E talvez hoje nós estejamos vivendo um dos momentos mais difíceis da vida cristã. Aliás, momento este apontado pela própria Escritura como sendo um momento de grande dificuldade e de grande adversidade. Sobre essa temática, o nosso Jesus já havia nos advertido que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos haveria de esfriar. E a ideia de esfriamento aqui está muito atrelada a distanciamento. Quando Jesus usa essa expressão acerca da ausência do amor, ou quando a Bíblia ela nos traz isto à memória, a ideia aqui é mostrar que esfriamento é também sinônimo de distanciamento. Logo, se o esfriamento é sinônimo de distanciamento, com o distanciamento, a tendência é que nós abandonemos os princípios que devem, por regra, nortear e conduzir a nossa vida espiritual. Aqui está o grande problema. Porque se esfriamento gera distanciamento, e o distanciamento nos afasta dos nossos valores, a ideia então é que o nosso afastamento dos nossos valores, dos princípios que norteiam a nossa fé, uma vez não fazendo mais parte do nosso contexto e comportamento de cunho espiritual, gera em nós atos de desobediência. E se tem uma coisa que Deus preserva, é o princípio de aliança. Uma certa ocasião, Paulo escrevendo a Timóteo, salvo o melhor juízo, lá na primeira carta, ele diz: Timóteo, meu filho, se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Mas existe um segredo aqui, porque aqui Paulo fala a Timóteo de infidelidade. E a infidelidade é um comportamento
que é gerado pela nossa falta de fé. Preste atenção. Quando é que nós nos tornamos infiéis? Quando nós deixamos de acreditar que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. E este ato é um dos primeiros sintomas daquilo que a Bíblia vai falar no que tange a desobediência. É por isso que a temática do nosso culto propõe este tema: obediência abre portas. Quando a gente vai para o livro de Apocalipse, todos nós sabemos que este livro, em especial nos seus primeiros capítulos, ele tem o propósito de escrever cartas direcionadas, não é aos membros, mas é aos pastores. Porque a obediência, ela deve começar primeiro daquele que lidera. É aquele que lidera que precisa compreender que ele não lidera somente por liderar. Ele precisa ter em mente que ele é o espelho. Eu costumo dizer que a igreja, ela reflete aquilo que ela vê no seu pastor. E ela não só reflete as características, mas ela também reflete as atitudes, as ações. Então, quando você tem uma liderança, guarda princípios, respeita a aliança e que compreende o significado de valor espiritual, perceber que essa liderança, ela tende a ser bem-sucedida. E aqueles que estão sobre o seu poder de liderança vão seguir esse mesmo caminho. Percebam que nas cartas dirigidas a estes 7 pastores, que a Bíblia designa ou denomina como anjo da igreja, para cada um deles, Jesus faz uma observação no contexto de conduta e de comportamento. E por quê, meus irmãos? Porque Jesus quer, de forma pedagógica, mostrar que o que é importante no mundo espiritual não é aquilo que a gente consegue construir aqui, é aquilo que a gente consegue construir lá. Por isso que Jesus falou e ensinou lá no Evangelho de Mateus, falando sobre a solicitude da vida. Que nós não podemos nos arriscar, e eu estou parafraseando, a juntar tesouros na terra. Porque quem ajunta tesouro na terra não consegue compreender a dimensão do que está no céu. E é lógico que existe um contexto na fala de Jesus naquela ocasião. Mas a ideia aqui é de dependência, é de submissão, é de obediência. Jesus está confrontando o sistema religioso da sua época. Jesus está dizendo aos seus ouvintes que os valores, o conceito de valor que eles tinham, não era baseado na riqueza humana, porque a riqueza humana passa. As modas passam, pastor Dario. As tendências passam. Os homens passam. Mas esta palavra diz a Bíblia que ela permanece para sempre. Então, o que é que Jesus estava propondo quando ele traz esse diálogo lá no capítulo 6? Sobre princípios atrelados à vida cotidiana. Ele mostra que quem quer ser bem-sucedido
precisa ter em mente a ideia de não construir os seus alicerces nesse mundo terreno. E ele vai terminar dizendo que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que então as demais coisas sejam acrescentadas. Pare para pensar comigo. Percebam que no ambiente de obediência, Deus está dizendo que se nós pretendemos a busca de portas abertas, continuadas, tanto na vida espiritual como na nossa vida secular, nós precisamos aprender o que é prioridade. E o grande problema da nossa geração é que nós perdemos esta referência. A obediência é um ato de confiança. Quando eu obedeço a Deus, a minha obediência, ela é o resultado da construção da minha fé. Não foi isso que aconteceu com Abraão, quando Deus o chamou lá, pastor Rubenilson? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não existia nada. Tudo que Deus fala para Abraão ali está colocado em abstrato. Não existia nada. Só existia a palavra de um Deus que ele agora não conhece e com quem ele começa a se relacionar a partir daquele momento, como a gente aprendeu dias atrás aqui na escola dominical. Mas pelo ato de fé, o texto diz que Abraão obedeceu. Ele não precisou ver aquilo que Deus havia falado para ele e que estava em abstrato, mas pela fé ele obedeceu, abriu mão de tudo e prosseguiu no propósito que Deus havia estabelecido para ele. Então, porta aberta, ela sempre será resultado deste princípio de obediência. E nós precisamos entender que para obedecer a Deus, nós precisamos entender aonde é que Ele está. Onde é que Deus está nesta relação? Então a primeira coisa que a gente precisa considerar aqui é que o nosso Deus, Ele está em um trono. E por estar em um trono, Ele está acima de tudo e está acima de todos. Deus não está em um lugar que nós não possamos alcançá-lo mediante a nossa fé. Nós não temos essa capacidade de ver Deus corporeamente, fisicamente, tocar nele, mas nós cremos pela fé que Ele está aqui. Nós cremos pela fé que quando nós saímos da nossa casa para entrar nesse templo, que foi construído por mãos humanas, mas que foi consagrado para apresentar um culto a Deus, nós estamos aqui porque reconhecemos que a sua presença está nesse lugar. Nós não precisamos tocar nele fisicamente, mas nós pela fé somos capazes de sentir a sua presença no meio da sua igreja. Isso é a prova cabal de que ele está aqui. E como ele está aqui, o que é que nós fazemos? Nós obedecemos. E obediência, ela deve ser voluntária. A obediência, ela não pode ser, por regra, gerada por imposição. A obediência, ela deve ser gerada como resultado de confiança. Isso é um princípio. Porque quando a obediência não é resultado de confiança, ela deixa de ser obediência e passa a ser escravatura. Aí a gente deixa de servir a Deus pelo que Ele é, para servir a Deus por aquilo que Ele nos dá. E esse é o problema desta geração.
quando nós não conseguimos compreender o que Deus representa para nós, nós deixamos também de compreender que Deus não quer que nós adoremos a Ele por aquilo que Ele nos dá. Não, porque aí é fácil, isso não é obediência, isso é imposição. E aí a gente fica aqueles menininhos birrento. Eu quero, e diz Deus, eu não dou. Mas quando a gente serve a Deus por obediência, não por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é na nossa vida, se nós estivermos na prova, nós vamos glorificar a Ele. Se nós estivermos na bênção, nós vamos glorificar a Ele. E aí eu entendo agora o desabafo de Jó, depois dos vários questionamentos que começam lá no capítulo 38, 39, 40, 41, quando ele chega no capítulo 42, ele reconhece: agora eu sei que o Senhor tudo pode e que nenhum dos teus benefícios ou vontade pode ser impedida. Então Deus é aquele que requer de nós um ambiente de obediência, não para abrir a porta, porque independente da porta aberta ou da porta fechada, Ele continua sendo Deus. Primeiro, porque Ele está no trono. O problema é que a gente quer colocar Deus naquele recinto sagrado que a gente acha em casa. Vocês já pararam para pensar nisso? E como é que a gente identifica Deus nesses ambientes? Quando você chega na casa do irmão, a Bíblia está aberta lá no Salmo 91. Ô pastor, mas o senhor está dizendo que eu não posso ter a Bíblia aberta no Salmo 91? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo aqui é que você não pode colocar isso como prioridade. Eu só obedeço quando eu chego lá e quando eu estou com alguma dificuldade que eu preciso consultar o Deus que está lá no Salmo 91. Deus não quer esse tipo de adoração. Deus não quer esse tipo de relacionamento. Aliás, Deus não quer esse tipo de culto. E nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão pensando que Deus é uma espécie de serviçal. Faz isso, faz aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Vocês já pararam que até as nossas orações, elas estão agora no automático? A gente já começa a oração pedindo, preste atenção. Não é que eu fico prestando atenção na oração dos irmãos, não. Mas como pastor eu preciso saber se a oração é pelo menos inteligível. E normalmente nós começamos as nossas orações não agradecendo a Deus pelo que Ele está fazendo. Nós começamos as nossas orações pedindo e exigindo de Deus que atenda às nossas necessidades, e Deus é fiel. Por isso que Ele diz para Timóteo: se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, pelo simples fato de que Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele tem compromisso com a sua palavra. Então, nós aprendemos aqui que esse Deus que está no trono é também o Deus que está diante da porta. É por isso que Jesus diz aqui ao anjo da igreja: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Não são homens que colocam, é Deus. Sabe aquele emprego que a gente consegue? Ah, pastor, mas é a minha habilidade. Mas quanta gente habilidosa tem aí e que não consegue o emprego? Sabe aquele concurso que você vai prestar e chega lá, tem 500 candidatos e você se sente o mais inferiorizado de todos? Aí quando você presta, volta para casa derrotadinho, dizendo: meu Deus, eu acho que eu não vou nem classificar. Quando você chega
uma semana, um mês depois que você vai ver o resultado, Deus te colocou entre os 10 primeiros, entre os 5 primeiros. Isso não é vontade humana, isso é Deus dizendo: a tua fidelidade a mim não é resultado daquilo que eu te ofereço, mas é resultado daquilo que eu sou na sua vida. Então, quando você serve a Deus com essa consciência, você não tem dificuldade de compreender o que é obediência. E por que, irmãos? Eu vou usar uma expressão aqui um tanto simplória, mas é a realidade. Deus não nos trata como bonecos ou marionetes. Deus nos deu dos seus atributos divinos um atributo que a teologia moderna chama de atributo comunicável. Deus te deu vontade. E vontade é capaz de permitir que você faça escolhas. E caberá a você escolher se você quer ou não obedecer a Deus. Esse é o ponto. Primeira coisa que a gente tem que observar aqui, quando ele diz para o pastor da igreja de Filadélfia: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. E eis que diante de ti pus uma porta aberta. Eu paro aqui. Dá uma olhada para o teu irmão, porque isso aqui é pedagógico, né? A Elaine fica dizendo: olha para o seu irmão. Não, não é olhar para o seu irmão. Eu quero que você diga para ele: quem abre a porta é Deus. E quem fecha a porta também é Deus. Pastor, eu fui mandado embora porque o meu gerente me perseguiu. Não, você pode ser mandado embora porque o seu gerente lhe perseguiu, mas ele só te perseguiu porque Deus permitiu. Porque se Deus não permitir, não cai um fio de cabelo da sua cabeça. Logo, o que eu estou dizendo à luz do texto é que quando eu sirvo a Deus com consciência de entender que Deus não é uma espécie de gerente da minha vida espiritual, mas que Ele está no trono, Ele tem o controle absoluto de tudo e de todas as coisas, e que Ele não quer um relacionamento superficial, Ele não quer que eu o adore, que eu o sirva, que eu o obedeça por aquilo que Ele me dá, mas por aquilo que Ele é. Aí eu começo a compreender que Ele é Deus na minha vida. Se eu estiver na prova, glória a Deus. Se eu estiver na bênção, glória a Deus. E eu vou continuar prosseguindo e Deus vai honrando a minha fé. É engraçado que o texto está dizendo aqui que Ele é quem abre essa porta. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. E a ideia de porta na Bíblia, vocês sabem, quando eu era mais novo, né? Neófito na fé, estava começando. Quando eu lia esses textos, eu ficava embaraçado, né? Mas, meu Deus, como é que Jesus pegou uma porta? Será que ele pegou a porta com batente, com folha, com tudo? E aí eu ficava na minha cabeça imaginando uma porta imaginária mesmo. Era que nem a história quando eu era menino, né? E eu ouvia os pastores dizer do julgamento lá do Armagedon, quando Jesus vai descer lá no Monte das Oliveiras, né? Na sua segunda vinda, onde todo olho verá, né? Aí tem um determinado momento do texto que diz que Jesus, para vencer os seus inimigos, pastor Fábio, ele vai abrir a sua boca e vai sair uma espada. Imagina a cabeça do menino ouvindo isso. E eu ficava pensando comigo: meu Deus, como é que vai ser o tamanho dessa espada? Então, numa concepção imaginária, a ideia
E são figuras de linguagem que são usadas para nos abrir a mente. Qual é a ideia de porta à luz do que Jesus está falando ao anjo, ao pastor dessa igreja? Ele está dizendo, num primeiro plano, que porta está atrelada à oportunidade. Eis que diante de ti, traduzindo o texto, pus oportunidades, porque quem obedece não perde oportunidade. O meu saudoso pai, 40 e poucos anos de ministério, ele dizia que oportunidade é que nem água que passa debaixo da ponte. A mesma água nunca passa duas vezes. Quando nós compreendemos esse princípio de ensino dos mais antigos, ele está dizendo numa linguagem figurativa que oportunidade não se desperdiça, principalmente quando você sabe qual é a origem desta oportunidade. A origem aqui não é aleatória, aqui é Jesus se apresentando diante do pastor da igreja e dizendo para ele: eu sei as tuas obras, eu tenho legitimidade. Não é o governador que está falando, não é o político que está falando, não é o influenciador que está falando aqui é Jesus, e ele se apresenta, ele traz credenciais: aquele que é verdadeiro, aquele que é justo, aquele que é santo. Aí ele diz para o pastor da igreja: eu estou colocando diante de ti oportunidade. Qual é o resultado da oportunidade? Obediência. O problema é que nós somos ruins desse negócio de obediência. E aí nós temos aquela ideia de que nem todas as portas Deus pode abrir. E isso é um comportamento de incrédulo, não é? E quem é o incrédulo à luz da Bíblia? É aquele que não crê. Aí isso nos confronta, né, pastor Ilécio? Porque já que incredulidade é resultado daquele que não tem capacidade de crer, isso me fez pensar, pastor Dario, que eu posso estar na igreja e não compreender o que é crer, como nós ouvimos aqui domingo, não é? Que é o caso dos dois cegos. Que mensagem poderosa! Eu nunca olhei naquele contexto, mas que razão que aquele pastor Vando teve aqui quando ele nos trouxe a aplicação do texto. São dois com o mesmo problema, só que um foi embora. Porque quando a gente não tem percepção do que significa obediência, a gente recebe de Deus, porque Deus é bom, Deus abençoa tanto o justo como o injusto, porque isso é dele, é dádiva dele, é o princípio dos seus atributos comunicáveis, não é? É o princípio da misericórdia e da graça. Não é isso que diz Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então Deus dá aquilo que é dele para quem ele quer. Agora perceba que no caso dos dois, um foi embora, não deu nem satisfação, mas o outro, que é o tema central da discussão, o tal do Bartimeu, além de receber o milagre porque creu, ele creu tanto que ele foi capaz de deixar o seu instrumento de sustento cotidiano, que era a capa, que aliás era uma espécie de, hoje a gente chama aqui de crachá, né? Ele tinha uma licença da prefeitura romana para ocupar um espaço público para pedir esmola. E qual era a identificação que ele carregava? A capa. Só que, por ele crer naquilo que estava acontecendo, ele diz: eu não preciso mais desse negócio, não. Então, a incredulidade saiu e a partir dali, a sua vida se transformou. E quero eu crer que essa vida foi transformada baseada num princípio de obediência. A ideia de obediência à luz da Bíblia, ela descreve, entre outras coisas, que agrada a Deus. Quando nós obedecemos a Deus,
sem aquele sentimento de que nós estamos, como é que eu posso aplicar isso aqui? Sem que nós deixemos a sensação de que nós estamos obedecendo como se estivesse fazendo um favor a Deus. Como se nós fôssemos uma espécie de funcionário que vai para o trabalho. Sabe, André, levanta de madrugada, trabalha o dia todo, porque tem como objetivo, no final do mês, receber o seu salário. Isso não é obediência. É subserviência. Eu estou lá porque eu estou esperando receber alguma coisa. E se eu não for, eu não recebo. Mas quando eu obedeço a Deus, simplesmente pela condição de crer que a obediência é o que faz Deus se manifestar ao meu favor, aí eu mexo no mundo espiritual. E aí o que acontece? Essa espiritualidade, este comportamento de obediência desloca a manifestação de Deus a nosso favor. E Deus passa a cuidar de nós de forma individualizada. Escute o que eu estou falando. Nos mínimos detalhes. Aí o salmista, Asaf, eu gosto dele. O Asaf teve uma crise de ansiedade, misturada com decepção, misturada com insatisfação, porque ele faz um questionamento a Deus. Parafraseando Salmo 73, é isso mesmo? É o 73 que ele chora lá? Dá para ler aí um pedacinho desse salmo? Escuta só o que o Asaf falou aí. Pode ler aí. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase me se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha que loucura isso. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em atalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem, e dizem: como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Segura aí um pouquinho. Segura aqui um pouquinho. Olha o que ele está falando. Qual é o tema, cerne da discussão aqui? Diga comigo, prosperidade. Então vamos melhorar isso aqui? Qual é a cerne da discussão aqui, Wesley?
Oportunidade. Diga comigo, oportunidade. O Asaf está frustrado. Que ele está apontando para Deus e está dizendo assim, pastor Fábio, não, tem alguma coisa errada. Eu obedeço, eu vou para o culto, eu consagro, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu oro pelos enfermos, eu estou na escola dominical, eu cumpro os requisitos básicos daquilo que o Senhor tem me pedido. E eu não venço. Só que eu estou olhando para fora e eu estou vendo o oposto. Eu estou vendo que, preste atenção nisso, porque existe aqui uma grande diferença entre o pecador que nós denominamos como incrédulo, que é aquele que não conhece a Deus, para o ímpio. Há uma diferença grande entre os dois. O pecador não convertido é aquele que, na sua ignorância espiritual, não conhece a Deus. E aí Paulo usa a expressão, quando ele escreve lá aos Tessalonicenses, não é? Eu acho que é a primeira carta aos Tessalonicenses, ele vai falar daquelas pessoas que são, que fala? Munidas de, não é munidas, é ausentes de entendimento. Ele usa até a expressão ignorante. Aí eu entendo, por exemplo, com muito respeito, e eu não estou aqui atacando a visão de fé de ninguém, mas eu estou falando à luz da Bíblia, estou responsável pela minha fala. Eu, por exemplo, entendo quando eu vejo uma romaria em que a pessoa sai daqui e vai de a pé para a Basílica de Aparecida. Para fazer o quê? Em obediência, supostamente pagar aquilo que ele vai denominar de promessa. Pastor, mas a gente ouve relatos de que algumas coisas acontecem, mas não é isso que está em questão. A questão é saber se a minha fé ela tem validade pelos meus atos, pelas minhas obras ou pelo meu convencimento. Romanos 10:10 diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir o quê, irmãos? O problema é que a gente não está ouvindo a palavra. A gente fica ouvindo um monte de mantra, fica ouvindo os pregadores da internet. E quando a gente fica ouvindo quem não tem o que oferecer para a gente fica como aquelas pessoas anêmicas, raquíticas, que têm dificuldade, não é? E biologicamente começam a receber doenças no seu corpo, não é? A anemia, não é? A falta de vitaminas. Esses dias eu descobri que a minha vitamina D tinha praticamente zerado. Eu estava meio derrubadinho, caído, passando mal. Não é? Quando cheguei no médico, a médica falou, mas é lógico, sua vitamina D está lá embaixo. Toma a vitamina aí. Então, o que é que nos faz ter um corpo sadio, uma mente sadia, para vivermos esse princípio de obediência? O salmista Davi, Salmo 119, verso 105, diz: lâmpada para os meus pés, tua palavra, luz para o meu caminho. Então, quando a gente não tem esse entendimento, no âmbito da ignorância, a gente faz coisa que depois, quantos de nós, antes de conhecer a Jesus, fazia coisa, depois a gente fica pensando, meu Deus, mas eu fiz isso mesmo? Como eu estava cego, né? E aí nós temos aquele clássico hino da harpa cristã, que fala da nossa conversão. Como é que ele começa? Olha aí.
Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. É isso. É a condição de quem não conhece a Deus na sua essência, na sua bondade, no seu atributo de graça, favor que nós não merecíamos. Aqui não. No caso do Asaf, aqui é impiedade. Aqui ele está falando de gente que age impiamente, que sabe que Deus existe, que sabe que Ele está no trono, que sabe que Ele exige de nós posicionamento, fidelidade e obediência, e empurra com a barriga. E parece que essa gente prospera e a gente fica para trás. Eu não sei se vocês já passaram por essa crise aqui, mas o Asaf passou. E aqui, porque o horário não me permite, vai chegar um momento aqui, porque esse salmo ele é um pouco extenso, e ele vai, nos seus últimos versículos, vai chegar um momento aqui que Deus vai chamar o Asaf. Verso 17, pastor Carlos, olha só, escuta só o que ele vai dizer aqui. Lê para mim o verso 17, olha só. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Ele precisou entrar no santuário, ele precisou entrar, ter a visão de dentro do santuário, para entender que aquilo que ele estava vendo do lado de fora não representava aquilo que Deus tinha para ele do lado de dentro. E tem hora que Deus precisa fazer isso com a gente. Irmãos, entendam isso. Não basta apenas estar dentro da igreja. É mais do que isso. Não é obedecer o estatuto. Não é obedecer o regimento. Antes de tudo, é obedecer a Deus. É obedecer a sua palavra. Então, dentro do ambiente da incredulidade, a ideia é descrever uma espiritualidade, não é? Que mantém Deus isolado. E como Deus está isolado, eu só procuro Ele quando eu preciso dEle. Deus não quer esse tipo de relacionamento. E por que Ele não quer esse tipo de relacionamento? Primeiro, porque Deus fala. E Jesus aqui se apresenta pessoalmente ao anjo da igreja. Deus não usa intermediário. Quando Deus quiser te abençoar, Ele vai falar com você. E quando Ele falar com você, você não vai ter dúvida. Porque Deus guarda princípios. Deus guarda e preserva aliança. Quando você vive uma vida de obediência, fique tranquilo. Porque Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Qual é a outra coisa que Deus faz quando nós entendemos que a obediência é o que abre as portas? É que Deus não somente fala, Deus também chama. E como é que Ele chama? Ele chama no sentido de nos orientar. Ele nos repreende no sentido de corrigir. Dias atrás eu estava conversando com um irmão e ele estava me contando a sua história de vida cristã. E ele disse que ele veio para a igreja, aceitou Jesus, e com 6 meses de batizado, ainda caminhando na fé, ele teve um problema na igreja, ele foi disciplinado. Quando ele foi disciplinado, os crentes pseudamente maduros e que deveriam apoiá-lo, foram lá e disseram: nossa, mas o que aconteceu? O pastor te disciplinou, mas que injustiça! Meu Deus, ele não considerou que você é um novo convertido? Se eu fosse você, eu não ficava mais nessa igreja, eu ia para outra. E ele ficou dividido ouvindo aquilo. Só que ele foi na Bíblia.
E Deus que fala, o Deus que chama, falou com ele. E naquilo que ele leu, no texto bíblico, que ele não me disse qual foi, ele disse: pastor, eu entendi o que Deus falou comigo. E quando Deus falou comigo, eu entendi que ele estava me chamando e dizendo para mim: eu tenho algo muito grande. Fica quietinho agora, porque você vai ver o que eu vou fazer lá na frente. Aí ele disse para mim assim, terminando a conversa, ele disse: pastor, ter sido disciplinado naquele momento é o que tem me sustentado hoje de pé diante de Deus. Porque hoje eu entendo o que é que Deus requer de mim. Aí nós derrubamos a ideia e o mito de que a disciplina mata. Deus fala, irmãos. Deus chama, mas Deus não envergonha ninguém. Deus não tem esse propósito. Aliás, Deus quer que a obediência ela seja resultado de escolha. Por que que você obedece a Deus? Por que que você obedece a Deus? Aliás, eu posso até melhorar essa pergunta. Por que é que nós não pecamos? Nós não pecamos como resultado do nosso medo de sofrer as sanções que resultarão do nosso pecado? Ou nós não pecamos como resultado da fidelidade que estabelecemos com Deus no campo da obediência? Vocês percebem como é um divisor de águas? Deus não quer que a gente viva com medo. É isso que diz Gálatas capítulo 5. Nós devemos viver a liberdade com que Cristo nos libertou. Isso aqui não é um ambiente de escravidão. Nós precisamos acabar com esse conceito de que na teologia mais lá de trás, no início da reforma, se tinha um conceito muito equivocado de Deus. Que, aliás, até hoje alguns crentes têm. Não é? Dessa figura, desse Deus zeloso. Desse Deus punitivo. Desse Deus vingativo. Que é isso que algumas ações humanas propõem. Um Deus cuja misericórdia é uma ficção. E que ele está procurando oportunidades de nos ver pecar para nos punir. Esse é o dilema de Asaf. Que Asaf está dizendo: eu não estou entendendo. Eu sou fiel. Eu cumpro tudo direitinho. E eu não prospero. Mas o verso 17 diz que toda essa angústia sai do seu coração quando ele entra no santuário. É interessante ouvir isso, né? Como é que alguém com o peso de Asaf, que era um exímio músico, me fala uma barbaridade dessa aqui? Mas ele está refletindo aquilo que a nossa condição humana, de fato, compreende acerca do que é Deus. Deus não é esse velhinho que tem um cajado enorme esperando que você pegue para te punir. Deus é amor. Mas não se engane, Ele também é justiça. É por isso que Paulo diz no capítulo 6 de Romanos, verso de número 23. É o salário do pecado, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É o quê, irmãos? Vida eterna. Preste atenção nisso e eu vou terminando.
Sabe qual é o problema que nos confronta? A dificultarmos a compreensão de obediência? É um pronome pessoal na primeira pessoa do singular, está na língua portuguesa. Pastor, defina isso que o senhor falou aí agora. Eu. O que é o eu? Pronome pessoal. Está na primeira pessoa do singular. Eu faço. Eu consigo. Eu vou. Eu volto. E aí, quando a gente olha para esse comportamento, a gente percebe que Deus não tem espaço. É por isso que nesse mesmo livro, acho que é no 20 aqui, Jesus diz assim, e a gente usa isso aqui muito para fazer apelo, né? A gente usa isso aqui para fazer apelo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E embora ela tenha uma conotação de apelo, e que pode ser aplicada num culto de evangelismo, num culto público, não se esqueçam que o capítulo 3 está tratando sobre um pastor e sobre o cuidado com a igreja. Então, Jesus está dizendo para ele que quando o eu é o centro, a obediência fica de lado. E por que ela fica de lado? Porque o eu, ele regula o nosso comportamento. A gente se torna limitado, a gente engessa a nossa espiritualidade, inclusive a nossa obediência. Aí começam os questionamentos. Mas por que eu tenho que fazer assim? Por que eu tenho que seguir assim? Por que eu tenho que ouvir o que o pastor Dario está falando? Só porque ele é mais antigo na fé. Aí a gente começa a colocar limites. A gente começa a engessar a nossa fé, e quando a gente engessa a nossa fé, a gente vai eliminando a autoridade da palavra. Aí eu respondo para você o ponto sistemático do capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, verso 30. Quando a gente faz isso, aí começam a aparecer os sintomas. Aí começam a aparecer os grupos fracos, doentes e os que dormem. Lógico que aqui ele está falando de uma igreja top, né? Na linguagem aqui dos adolescentes, como é que é? É top das galáxias. Pensa numa igreja que era extraordinária, era a igreja de Corinto. Igreja rica. A elite estava lá. Os melhores profetas estavam lá, pastor Aurécio. Os melhores pregadores estavam lá. Uma igreja espiritual. Uau! Língua, manto. Mas desorganizada. E aonde não há organização, não há crescimento. Onde não existe obediência, abre-se precedente para a baderna. A falta de ausência de obediência gera vandalismo, gera baderna. Aí lá no capítulo 14, Paulo precisa mandar uma orientação para a igreja. Primeiro, façam tudo com ordem e decência. Numa linguagem bem aplicada, aqui não é a sua casa, aqui é a casa de Deus. O salmista diz: guarda o teu pé quando você entrar na casa do Senhor. Isso é obediência. E obediência não é seguida de medo, obediência é seguida de temor. Medo é o que nos afasta de Deus. Deus não quer que a gente tenha medo dele. Deus quer que a gente obedeça a ele. Então esse eu
ele se torna aquilo que a gente chama de engessamento, porque cria em nós uma fé educada, limitada. É tão interessante isso, que se você der um glória... Porque tem um crente pentecostal, não aguenta, né? Você dá um... E tem alguém que fala assim, para que tudo isso? E aquele que diz assim, Deus não é surdo. É lógico que ele não é surdo. Ele não tem corpo. Mas ele ouve. E aí Jesus falando da parábola lá do semeador, Jesus precisa usar essa figura de linguagem, porque Jesus identifica uma coisa interessante lá. Todo mundo crente. Escutam, mas não ouvem. Está no texto. Pastor, que loucura é essa? É paradoxal. Como é que alguém pode escutar e não ouvir? Porque quando a gente não escuta, entra aqui e sai aqui. Ou melhor, né? Quando a gente escuta, entra aqui e sai aqui. Você já conversou com uma outra pessoa andando? Ou fazendo alguma coisa? Eu tenho uma dificuldade. Se eu estiver fazendo alguma coisa, você ficar perto de mim, quem trabalha comigo já sabe. Se eu estiver concentrado, me deixa quieto. Porque se eu for fazer, eu vou fazer para valer. Então você tá concentrado fazendo uma coisa e a pessoa está... Lá no cartório eu brinco, né? Quando as madrinhas vão lá no casamento, pastor Carlos. Esses dias eu não aguentei, né? Na mesma fila assim, né? Uma do lado da outra, 3 mulheres. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a formação aqui. A senhora vai para lá, o senhor vem para cá, a senhora vai para lá, o senhor vem para cá. Aí uma falou assim, ué, mas nós ensaiamos isso aqui. Aí eu brinquei e falei assim para ela, não fica brava comigo não. É que se eu deixar 3 mulheres juntas, nós não vamos sair daqui hoje. Porque se elas pegar a conversa, eu estou enrolado. Então a gente escuta, mas não ouve. Aí torna a nossa fé engessada, aquela fé funcional, aquela fé controlada, que não produz nada, né? Aí a gente tem a coragem de dizer, Deus está presente na minha vida. Tá nada. Deus está na porta do teu coração dizendo, meu filho, quero entrar aí. Mas não dá, todo dia você tem uma novidade, todo dia você tem uma crise, todo dia você tem um problema. E Deus fica do lado de fora do nosso coração como uma espécie de visitante. A gente insiste em achar que Deus só pode morar no nosso coração como se fosse uma espécie de inquilino. E Deus está dizendo, eu não quero ser inquilino. Quero ter a totalidade e o controle da tua vida. Eu quero que você levante pela manhã, não é como obrigação, é como dependência. Deus abençoa o meu dia, cuida de mim, cuida da minha casa, obrigado pelo fôlego de vida. Deus quer isso, é relacionamento, é intimidade, é proximidade, é o pai que abraça o filho. O Caleb, quando quer alguma coisa, ele vem dar, que ele está maior do que eu agora, pastor Dario, eu não tenho mais força. Esses dias ele me deu um abraço, aquele abraço gostoso, aí eu fiquei pensando, meu Deus, manda logo. Revela o que vira, mas não deu outra. Pai, arruma 50. Mas é o filho. Jesus faz um questionamento para Mateus. Qual é o pai que, vendo o filho pedir um pedaço de pão, vai dar a ele uma serpente? Obediência é isso, irmãos. É essa dependência. É você olhar para Deus e não vir aqui só para cumprir horário, para cumprir para as pessoas se verem. É mais do que isso. É dizer, Deus mora no meu coração de verdade. Ele não é visitante, não. Eu dependo dele, vivo dele, como dele, acordo dele, durmo dele. Tudo é dele, por ele e para ele. Levanta aí a tua mão e dá um glória a Deus, pelo menos para me ajudar.
E aí, falando aí de escutar e ouvir, a gente escuta, mas não compreende. E quando a gente escuta e não compreende, aí a gente incorre na ambiência de não obedecer. Você ouve, mas não obedece. O drama, se é que eu posso colocar essa expressão, porque Jesus fará uma repreensão séria aqui, lá embaixo, e principalmente a tolerância que a gente dá para determinados comportamentos. E eu queria aqui, só para a gente terminar aqui, só observar isso. Percebam que isso aqui está no texto. Jesus faz uma advertência depois de reafirmar promessas ao pastor e dizer para ele: as portas da oportunidade estão abertas, foi eu que coloquei. Jesus se apresenta, mostra a identidade, começa dizendo para ele que ele é santo, que é verdadeiro, que ele tem chave. Jesus não tem micha não, irmãos. Jesus não é assaltante não, que entra na forçada. Ele tem chave. A chave que abre ninguém fecha, e que fecha ninguém abre. E esse Jesus está dizendo para o pastor da igreja: eu sei as tuas obras, eu sei o grau da tua espiritualidade, eu sei o grau da tua fé. E como eu te conheço, tenho intimidade e relacionamento com você, deixa eu te dizer uma coisa: coloquei diante de você uma porta aberta. E tem mais, essa porta que eu coloquei, ninguém pode fechar. E por quê? Porque eu percebi que no momento da adversidade, parafraseando o texto, olha lá, você não negou o meu nome, mas ele tem uma acusação severa aos que toleram, que ele vai denominar como os da sinagoga de Satanás. Vocês perceberam que o diabo também tem igreja? Meu Deus do céu, pastor, mas que coisa doida que é essa? O diabo também tem igreja. E a igreja do diabo não está fora não, está aqui, nesse contexto. Jesus confronta o pastor da igreja, dizendo: e os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, não é? E aqui ele está fazendo alusão aos impostores que, em nome do judaísmo, exigiam dos religiosos céticos, dos neófitos, não é? E daqueles novos convertidos das igrejas que estão sendo formadas agora na Ásia pela pregação do evangelho. Jesus repreende, dizendo: eu vou desmascarar eles. Numa linguagem bem coloquial, uma aplicação bem simples, bem superficial. Jesus está dizendo: não adianta ter roupa de crente, ter cabelo de crente, ter jeito de crente, cantar como crente, orar como crente, pregar como crente. Eu sei quem é você. E por saber quem é você, fique tranquilo que eu vou desmascarar. E o texto é tão interessante que ele diz: aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Irmão, toma cuidado, hein? Porque a mentira tem paternidade. Eu vou repetir o que eu estou falando aqui. A mentira tem paternidade. O pai da mentira é o diabo. Ah, pastor, mas é só uma mentirinha. No conceito de espiritualidade, para Deus não tem. Deus não mede mentira com régua. Mentira é mentira. Verdade é verdade. João 8:32. E conhecereis a verdade. Pronto, acabou. Então, aqui, para a gente terminar, qual é o questionamento de Deus?
O questionamento de Deus nasce deste grupo que tenta influenciar com mentiras, não é? Eles dizem que estão do lado de dentro, mas tortuosamente eles estão do lado de fora, porque são desobedientes. São pessoas que nos dão a impressão de satisfação aqui dentro, ocupando o espaço físico, mas que estão vazias na sua alma. E quando estão vazias na sua alma, como é que elas vão responder? Jesus respondeu isso. Pela árvore, pelo fruto, você conhece a natureza da árvore. Quando o eu governa a nossa vida, quando a gente acha que não precisa obedecer, aí é como se Deus tivesse, vou usar uma metáfora aqui, posso usar uma metáfora? É como se Deus falasse assim, ele tivesse que pedir permissão para a gente. Coisa doida isso. Imagina Deus pedindo permissão, Fábio. Estou tentando te ajudar, Fábio. Não, mas eu estou bem, eu não preciso. Mas, Fábio, é que você está vendo só aqui agora, eu estou vendo lá na frente. Não, mas eu estou... Aí Deus tem que ficar pedindo permissão para a gente. Eu fico olhando uns crentes negociando a fé com Deus na igreja. Fazendo birrinha, fazendo pirracinha, fazendo cara feia. E Deus está dizendo, meu filho, o que você quer? Você quer ir aonde? Você está pensando que você está indo aonde? Aprenda isso. O reino de Deus começa quando a porta do nosso coração abre e aquele trono que a gente colocou lá dentro se esvazia. Aí a gente fala assim, Senhor, entra e reina. Quando a gente fizer isso, aí você vai ver o que Deus vai fazer. Termino aqui. Entenda isso. Nesse texto que eu li, Apocalipse 3, 7 e 8, Cristo não só está falando ao pastor da igreja, com prerrogativa, irmãos, preste atenção nisso. Você precisa conhecer o Deus a quem você serve. Ele não chega, vou usar uma linguagem bem grosseira aqui, tá, Lomanto? Deus não chega chutando a porta. Deus é educado. Ele se apresenta ao anjo da igreja dizendo assim, eu vou até ler, para não cometer nenhuma torpeza aqui. Parte B, isto diz o que é santo. Dá uma olhada para o teu irmão e diz assim, teu Deus é santo. Diga para ele, o teu Deus é santo. Porque santidade, gente, santidade, ela não é de fora para dentro. A santidade de dentro, ela se exterioriza fora. Quando é que você percebe que a pessoa tem intimidade com Deus? Santidade, eu falei, já contei para vocês aqui uma experiência, quando eu fiz o seminário, era muito novo. E lá em Pindamonhangaba, uma cidade muito quente. Então nós tínhamos os seminaristas internados lá no IBAD, eles tinham tarefas. Então a gente tinha o horário de estudar, ia para a sala de aula, mas o instituto, que está vivo até hoje, ele era administrado, havia uma estrutura administrativa. Então tinha conta para pagar. Eu me lembro muito disso, porque foi naquela época, o Bradesco foi o primeiro banco a criar o banco 24 horas, que eu achava aquilo uma maravilha. Era um cartãozão preto, com
umas manchinhas vermelhas, parecia uma chama de fogo. E aí a gente pegava lá, pastor Colenda, missionária Doris, que cuidavam da administração, pegava as contas que precisavam pagar. Naquele tempo não tinha lotérica, tinha que ir no banco. Então, quem trabalhava de manhã na administração estudava à tarde. Quem estudava à tarde trabalhava de manhã, e assim vice-versa. Então a gente ia para a cidade para pagar as contas, e eu tinha um amigo, já dorme no Senhor. E ele era tão envolvido no seminário, o pastor Carlos, que ele extrapolava os limites daquilo que é racional. Era uma loucura. Um calor de 40 graus, ele queria ir para o banco, e a gente ia de a pé, dava pelo menos uns 15, 20 minutos, do Instituto até o Banco Bradesco, que era o único naquele tempo que tinha na cidade. Era ele e o tal do Banco Bamerindos, que eu acho que nem existe mais esse banco. Aí ele saía, normalmente quando ia levar dinheiro, saía em 2. E ele saía, ele queria ir no banco de terno e gravata. Um calor. E aí a gente ficava lá tirando um sarro dele, aí ele ganhou até um apelido de Padre Eustáquio, né? Que aí ele largou o paletó, mas ele ia com a camisa abotoada e com o colarinho fechado. Suave, parecia um sudoré. Mas aquilo para ele dizia, não, as pessoas têm que ver que a santidade de Deus está na minha... Mas quem falou para você que as pessoas têm que ver a santidade de Deus na tua cara, rapaz? Tem tanta gente com cara de santo aprontando tudo e todas aí. A santidade é resultado de atitudes. É resultado de comportamento. A santidade é resultado de obediência. Quando eu entendo o que Deus representa na minha vida, eu não peco com medo de ser punido pela igreja. Eu peco com medo de perder a minha salvação, de perder todo o meu tempo. Aí o que Jesus diz? O que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? É isso que as pessoas não querem ouvir. Mas eu termino aqui. Jesus está se apresentando a esse pastor. E sabe o que ele está dizendo, Fauás? Eu não estou chutando a porta. Eu estou batendo. E quem é que está batendo? O que é santo. Santo pressupõe separado. Está dizendo, eu não tenho nada a ver com isso aqui. Mas eu tenho compromisso com você que está aqui. Eu também sou verdadeiro. Quando ele usa essa expressão, eu sou verdadeiro, significa dizer que tenho falso. E isso vai ser respondido lá embaixo. Porque o falso está lá dentro. Os que são da sinagoga de Satanás, eles estão lá dentro e estão mentindo, estão dizendo que são judeus. E eu vou parafrasear, eu sou crente. Eu sou crente, mas eu compro e não pago. Eu sou crente, mas eu falo mal do meu irmão. Eu sou crente, mas prejudico o meu próximo. Eu sou crente, mas eu quero sempre levar vantagem. Eu sou crente, mas sempre quero colocar o pé atrás. Ou o pé na frente. Aí Jesus está combatendo eles. E dizendo, não, vocês não. Vocês não, com vocês eu vou tratar. Então Jesus está dizendo, eu, santo, o verdadeiro. Aquele que tem, não é a micha para abrir a sua casa quando você não está. Jesus não é como aquele ladrão que não avisa, que te pega de surpresa para te expor e para te envergonhar. Que isso quem faz é o diabo. Vocês já perceberam que para pecar é muito fácil? É Tiago que diz assim, né? Que começa a concupiscência dos olhos, é isso que gera, nasce. Primeiro a gente vê. Aí quando a gente vê, a gente faz o quê? A gente deseja. E quando a gente percebe, aquilo que a gente viu e desejou se consuma. E uma vez consumado, o que acontece? Gera morte. E morte é o quê? Separação. É simples assim. É simples assim. Então ele está dizendo, eu sou santo, eu sou verdadeiro, e eu tenho a chave. E que chave é essa, pastor? É a chave que abre a porta que você não pode abrir. É a chave
que traz a resolução do problema que você não pode resolver. É a chave que põe fim ao que o teu dinheiro não pode comprar, ao que o teu diploma não pode comprar, ao que a tua posição não pode comprar. Esta é a chave. Eu tenho a chave. E ele é aliás, ele não é autoritário. Ele usa da autoridade que ele tem. Ele diz, e tem mais uma. Essa chave, ela abre, e a porta que essa chave abrir, a porta que eu abrir, ninguém fecha. E a que eu fechar, ninguém abre. Aí ele traz o conforto. Ele diz, eu pus diante de você uma porta aberta. Dá uma olhada para o teu irmão e diz assim, a porta está aberta. É só você entrar por ela. Eu preciso dizer a você nessa noite, irmãos. Jesus quer entrar no nosso coração. Ele quer nos tornar mais sensíveis. Por duas básicas razões. Por que eu preciso permitir e compreender isso? Porque Jesus precisa governar a minha vida. E pastor Dario Barbosa, se Jesus governar as nossas vidas como Ele quer governar, algo de extraordinário, irmã Ana Quirino, vai acontecer. Nós seremos transformados. O verbo transformar, que está lá no capítulo 12 do livro de Romanos, nos traz a ideia de metamorfose. O que é a transformação? É aquele processo da lagarta que vira borboleta. Não tem anjinho aqui. Santidade não está atrelada ao padrão de roupa que você usa. Santidade é resultado de arrependimento. É conversão de verdade. Aí ele diz assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos estar sobre os nossos pés, cantar o hino, voltei. Qual que é o hino do pastor? Bom, então eu vou deixar o senhor cantar esse hino e o meu eu canto na terça que vem.